Shalom, queridos, leitura bíblica, hoje dia 15 de setembro e o nosso texto está em 2 de Samuel, no capítulo de número 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado de sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, saiu logo atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos de seu senhor e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de jornada? Por que não desceste à tua casa? Disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. Hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então Davi disse a Urias: fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi a todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso da peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota, e esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos de Yahvé.
Segunda aos Coríntios, capítulo de número 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem com falsidade, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Ezequiel, capítulo de número 18. E veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: Que tendes vós, vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer destas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do próximo, oprimir o aflito e o necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura, receber demais, porventura este viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que o seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes,
não comer sobre os montes, não levantar os olhos aos ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, e der o seu pão ao faminto, cobrir o nu com veste, desviar do aflito a mão, não receber usura em demasia, fizer os meus juízos, andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai. Certamente ele viverá. O seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do povo, ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, guardou os meus mandamentos, os praticou, por isso viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. A sua transgressão com que transgrediu e no pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, nela morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e praticando juízo e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte das suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos. Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os meus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém? Vimos então os nossos textos no dia de hoje, em 2 de Samuel, no capítulo 11, que quando nós não levamos a sério os princípios, os mandamentos, as regras, nós entramos pela porta do pecado e atraímos maldição. Davi resolveu ficar em casa num tempo onde os reis saíam à batalha com os seus exércitos. E na ociosidade do seu descanso, ele abriu a porta para o pecado e fez coisas abomináveis ao olho do Senhor, sem dúvida. Ele não só cometeu adultério, como também planejou a morte de um homem inocente e ainda fez com que este homem levasse sua própria carta de condenação ao seu superior. Coisas realmente abomináveis. Por quê? Porque não seguiu o princípio, não estava ele na batalha. Nós precisamos entender que o nosso lugar é lutando. Há uma guerra espiritual que só cessará no dia em que o Senhor vencer definitivamente a Satanás e tirar dele todo o poder deste mundo. Enquanto isso, estamos em guerra. Não é tempo de ficar na varanda descansando, é tempo de nos posicionarmos com as nossas armas espirituais para que o pecado não encontre lugar em nós. Amém? E em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, nós vimos esse versículo 8, eu gosto demais dele.
diz que nós podemos sim ser atribulados, mas nós não seremos derrotados. Pode vir sobre nós dúvidas, mas nós não entraremos em desespero por não saber o que fazer ou como conduzir. Haverá o conselho do Senhor. Nós podemos ter um levante do inimigo contra as nossas vidas, sim, mas nós sempre teremos amparo do nosso amigo fiel, que é Jesus. Nós podemos ser feridos, sim, mas nós não seremos destruídos, aniquilados, não, porque em Jesus temos a nossa vida. Se com Ele morremos, por Ele viveremos. Por isso devemos confiar que a ressurreição de Cristo é a chave da nossa vitória. E em Ezequiel, no capítulo 18, Deus deixa muito claro: cada um é absolutamente responsável por seus atos. Nem o pai responde pelo filho, nem o filho responde pelo pai. A cada um prestará contas diante do Senhor de tudo o que fez e por isto será julgado. Nós precisamos entender isso. Cada um carrega as suas próprias decisões e as consequências delas. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel, justo, te louvamos e te bendizemos pelo teu grande amor e misericórdia. Pai, te louvamos porque o Senhor é Deus de justiça. A tua justiça é inquestionável. Sabemos que responderemos diante de ti sobre todas as coisas. E te louvamos, Pai, porque podemos contar com o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus para nos lavar, nos purificar do mal. Quando nós desejarmos, Pai, nos converter dos nossos maus caminhos e assim o fizermos, o sangue de Jesus trará justiça sobre nós e por ele viveremos. Te louvamos por esta graça. Em nome de Jesus. Amém. Shalom.